Tem momentos em que algo dentro de você continua acreditando, mesmo quando tudo ao redor já desistiu. É como se a fé que Deus plantou em você começasse a empurrar o impossível para trás, pouco a pouco, silenciosamente, mas com autoridade. E é nessa hora que o céu começa a se mover, porque quando você mantém a fé, mesmo em silêncio, o impossível começa a ceder. E neste vídeo, você vai entender o que realmente acontece quando você escolhe permanecer crendo. Assista até o final, porque essa mensagem pode ser a resposta que seu coração tem esperado. Há uma força silenciosa que opera dentro daqueles que decidiram não abrir mão da fé. Ela não faz barulho, mas carrega um peso eterno de glória. Quem escolhe crer mesmo quando tudo parece além da lógica, está ativando uma dimensão onde o impossível já não tem mais domínio. Porque a fé não é um sentimento passageiro, é uma decisão diária de alinhar o coração com o que Deus já prometeu, mesmo que ainda não se veja. E nessa escolha diária de confiar, algo começa a ceder no invisível, porque o céu responde à perseverança de quem crê. Talvez você não tenha todas as respostas, mas ainda assim, algo dentro de você não desistiu. E é exatamente aí que Deus age. A palavra diz em 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então continue, porque enquanto você sustenta a fé, há uma realidade maior sendo construída. E você está mais perto do que imagina. Não é sobre merecimento, é sobre permanência. Às vezes, a alma não sabe explicar, mas sente que algo grande está por vir, mesmo quando tudo ainda parece igual por fora. É como se lá dentro, num lugar que ninguém vê, o Espírito de Deus estivesse segurando você firme, mesmo quando seus próprios pensamentos estão cansados. E há um motivo para isso. Deus não abandona quem ainda escolhe confiar. Mesmo no silêncio, mesmo quando ninguém está vendo suas lutas internas, Ele está lá, sustentando os seus passos com delicadeza e firmeza. Você não está à deriva, você está sendo conduzido com propósito. E sabe aquela sensação de que você não pode desistir agora? Isso não é só você sendo teimoso, é o céu sussurrando, resista mais um pouco, há algo vindo em sua direção. A fé, quando mantida, não apenas move montanhas, ela prepara o seu interior para viver o que Deus já planejou lá atrás. E não é que você não sente medo, insegurança ou dúvidas, você sente sim. É que apesar disso, você segue. Isso é fé. Fé não é ausência de sentimentos conflitantes, é a decisão de não deixar que eles governem seus passos. Às vezes, você acorda com o coração pesado, mas mesmo assim levanta, ora, trabalha, cuida da família, caminha mais um dia. Isso é espiritualidade prática, isso é resistência sagrada. E é nesses momentos do cotidiano que o impossível começa a ceder. Você está lavando a louça, dirigindo para o trabalho, respondendo uma mensagem no celular, e sem perceber, a sua constância na fé está movendo coisas que você ainda não vê. Como está escrito em Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos se não desistirmos. Ou seja, a semente que você rega com fé todos os dias, uma hora brota, e muitas vezes brota quando você já nem esperava mais. Você pode estar passando por pressões emocionais que nem consegue explicar. Um aperto no peito que vem do nada, um cansaço que não é físico, uma preocupação que tira o sono, e mesmo assim você segue. Sabe o que é isso? É a sua alma gritando por respostas, mas também se recusando a deixar de crer. Isso é nobre, isso é espiritual. É nesse espaço íntimo entre dor e fé que Deus faz as maiores obras. É quando você diz, eu ainda creio, mesmo cansado, que o céu se curva para ouvir sua oração. Por isso, não pare agora. Ainda tem algo que o seu coração precisa receber nesse vídeo. Ainda tem alimento para sua alma logo adiante. Deus conhece o esforço que ninguém reconheceu.
Ele viu quando você segurou o choro para não desanimar quem estava ao seu lado. Ele sabe daquelas noites em que o cansaço foi além do corpo e invadiu o espírito. E mesmo assim, você não largou a fé. Talvez ninguém tenha te perguntado se você está bem de verdade. Mas Deus sabe. E mais do que isso, Ele se importa. Em Isaías 41:10 está escrito: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Ou seja, a sua força não depende só de você. Há mãos invisíveis segurando você por dentro. Por isso você ainda está de pé. Você pode estar lidando com contas acumuladas, preocupações familiares, sobrecarga no trabalho, ansiedade sobre o futuro. Talvez esteja num daqueles dias em que tudo parece dar errado, mas mesmo assim você está aqui, ouvindo essa palavra. Isso já é sinal de esperança. A fé não precisa de sinais visíveis para existir. Ela é o próprio sinal de que o impossível está cedendo por dentro primeiro. Quando algo muda em você, o que está ao redor começa a ser transformado também. Deus trabalha de dentro para fora. Ele fortalece a mente, acalma o coração, reorganiza os pensamentos, alinha sentimentos. E só então move o que está do lado de fora. Por isso, mesmo que tudo ainda pareça no mesmo lugar externamente, algo em você já está sendo reconstruído. Talvez você esteja atravessando uma fase em que se cobra demais, acha que deveria estar mais feliz, mais produtivo, mais forte, mas Deus não te vê assim. Ele não te mede pelos seus altos e baixos. Ele olha para você com um amor que não muda. Você não precisa ser perfeito para ser sustentado. Você precisa apenas continuar. Porque a promessa não depende da sua performance, depende da fidelidade dele. E ele é fiel. Relembre isso: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Números 23:19. Ou seja, se ele prometeu que vai te sustentar, ele vai. Você não está errado por estar cansado. Você está vivendo algo humano. E Deus não rejeita o que é humano. Ele acolhe. Ele entende, e mais do que isso, ele transforma. Mesmo que ninguém veja, o que você está enfrentando tem valor. Cada lágrima, cada suspiro escondido, cada oração sussurrada no meio da noite, tudo está sendo ouvido. E mais cedo do que você imagina, o impossível vai começar a ceder no visível também. Porque quando a fé é mantida, o céu responde. Nem sempre do jeito que esperamos, mas sempre do jeito que precisamos. Deus trabalha com precisão, não com pressa. Ele não falha, Ele não esquece e Ele não te largou. Você pode estar em uma fase de transição, onde muitas coisas estão mudando por dentro de você. E mudanças internas são silenciosas, mas poderosas. É como uma árvore sendo replantada. Dói no começo, mas é o início de um novo ciclo. Você não está sendo arrancado, está sendo reposicionado. E toda dor que parece sem sentido agora, vai fazer sentido lá na frente. Não porque a dor é boa, mas porque Deus sabe transformar cicatrizes em sinais de vitória. Ele pega aquilo que feriu você e transforma em sabedoria, em discernimento, em autoridade espiritual. Mas isso só acontece quando você escolhe continuar. E se você chegou até aqui, é porque seu espírito está dizendo que essa palavra é para você. E é mesmo. Existem dias em que você acorda com um vazio estranho, como se a alma estivesse tentando encontrar um motivo novo para continuar, mesmo tendo tantos compromissos no dia. E isso não é sinal de fraqueza, é sinal de que você está em transformação. Quando o espírito começa a crescer, é normal que o que antes satisfazia já não sirva mais. Você sente que algo dentro de você está se expandindo, como se não coubesse mais onde estava. E aí vem a inquietação, o cansaço emocional, a sensação de estar distante de algo que nem sabe explicar.
Mas Deus entende esses sinais que nem você entende direito. Ele não está cobrando de você um ânimo constante. Ele está apenas pedindo: não perca a fé, porque é nesse exato momento que o impossível já começou a ceder, ainda que você não tenha percebido, e quando o impossível começa a ceder, ele não faz barulho. É como uma rachadura em uma muralha grossa, invisível no início, mas fatal ao que parecia inabalável. Deus opera nesse silêncio, nas pequenas mudanças dentro de você, na forma como você começa a pensar diferente, na paciência que você começa a cultivar, na paz que aos poucos começa a visitar seu peito de novo. Às vezes, a mudança mais milagrosa não é no ambiente, mas na sua forma de caminhar dentro dele. Como diz Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Ou seja, antes mesmo de mudar a situação, Deus cuida da sua paz no meio dela. E essa paz, quando chega, não tem lógica, mas tem poder. Você pode estar enfrentando batalhas dentro da sua própria mente. Pensamentos que tentam te sabotar. Vozes internas dizendo que você não vai conseguir, que você já falhou demais, que não tem mais força. Mas essas vozes não vêm de Deus. Elas são mentirosas. São sombras tentando cobrir a luz que ainda brilha dentro de você. E é por isso que manter a fé é tão poderoso, porque é uma resposta contrária a todas essas mentiras. Quando você diz "eu creio", mesmo sem vontade, você está colocando a verdade de Deus acima das mentiras do medo. Tem gente que acha que está fraca, mas na verdade só está sensível, e isso é bonito aos olhos de Deus. Ser sensível é sentir mais profundamente, e Deus trabalha nas profundezas. Ele não se move só no que é visível, ele age onde as palavras não chegam. Talvez você esteja lidando com coisas que ninguém entende, dores que não sabe nomear, situações que se misturam. Mas Deus conhece cada camada do seu coração. Ele vê o todo e ainda assim te ama em cada parte. E mesmo quando você não sente Ele agindo, Ele continua, porque a fidelidade de Deus não depende do seu estado emocional. Mesmo em silêncio, Ele segue escrevendo um futuro com esperança. Como diz Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Isso quer dizer que mesmo agora há um plano de paz sendo desenhado, mesmo que os traços ainda sejam invisíveis. E sabe aquele momento do dia em que você está fazendo tudo no automático, como se estivesse apenas cumprindo obrigações? Deus também está lá. Ele te vê servindo sua família, indo ao trabalho, lidando com o trânsito, respondendo mensagens, tentando resolver a vida, e Ele honra esse esforço. Você pode até não sentir, mas sua fidelidade na rotina também é espiritual. Sua constância, sua dedicação, seu esforço silencioso, tudo isso tem valor no céu. Deus recompensa o oculto. O que você faz por amor, mesmo sem aplausos, tem peso de ouro no reino de Deus. Então respira fundo e continue, porque mesmo sem perceber, você está indo na direção certa. E quando Deus decide honrar, Ele honra de forma que ninguém pode negar. E se tem algo que o inimigo mais teme, é alguém que, mesmo cansado, continua crendo. Porque essa fé enfraquece as mentiras do medo e fortalece a esperança. Você está mais forte do que imagina, porque sua força está firmada em algo eterno, não no que é passageiro. Você já atravessou tanta coisa até aqui. Já venceu dores antigas, superou noites longas, recomeçou sem manual. Então por que agora seria diferente? Talvez você esteja vivendo uma espera, e a espera, quando é longa, parece querer te convencer de que nada vai mudar. Mas Deus usa a espera para te amadurecer, não para te castigar.
Ele permite que algumas coisas demorem, porque está te preparando para receber de forma saudável o que você tanto ora. O tempo de Deus não é um atraso, é um preparo. E cada dia que passa, mesmo os difíceis, está servindo a um propósito maior do que o seu, agora consegue entender. A fé verdadeira é aquela que continua mesmo quando os resultados ainda não chegaram, porque ela não vive de provas, vive de confiança. Hebreus 11:1 diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, é como andar no escuro com a certeza de que há uma luz no final. Mesmo sem ver, você sabe que ela existe. E aqui vai uma verdade que talvez você precise ouvir hoje. Você não é menos espiritual por ter dias ruins. Você é humano, e ser humano com Deus é a mistura mais linda que existe. Porque Deus não exige perfeição, Ele valoriza rendição. Quando você entrega a Ele seus medos, suas confusões, suas dores, Ele não te rejeita, Ele te acolhe, Ele te ensina, Ele te fortalece. E mesmo que as coisas ao redor não se resolvam no seu tempo, Ele está resolvendo você por dentro. E isso é milagre, isso é transformação, isso é vitória invisível que logo se tornará visível. Há momentos em que a alma sente um peso que o corpo não consegue explicar. Você faz tudo certo, segue com responsabilidade, mas por dentro sente como se estivesse lutando contra algo invisível. Às vezes, não é falta de fé, é excesso de carga. É quando você já passou por tanta coisa que mesmo as pequenas lutas parecem gigantes. É aquele acúmulo de situações que ninguém vê. Noites sem dormir, pensando em contas, em filhos, em saúde, em futuro. E mesmo assim, você levanta, se veste, sorri e continua. Isso é fé em ação. Fé não é ausência de cansaço. Fé é o que te faz continuar mesmo cansado. E Deus vê isso. Ele honra isso. Salmos 34:18 diz: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Ou seja, Ele não está longe de quem está passando por dias pesados. Ele está perto. Perto o suficiente para sustentar o que você não consegue mais carregar sozinho. E tem algo importante que você precisa lembrar. Nem toda espera é negativa. Às vezes, o que Deus está construindo em silêncio dentro de você é maior do que aquilo que você está esperando ver fora. Quando você pensa, já era para isso ter acontecido, Deus responde, ainda estou te preparando. E essa preparação não é castigo, é cuidado, é amor, é proteção. Porque tem vitórias que, se chegassem antes da hora, viriam carregadas de consequências que você não está pronto para suportar. Deus, com sua sabedoria, está moldando você de dentro para fora. E enquanto molda, Ele segura sua mão, mesmo que você não perceba. Por isso, respira. Recomeça com calma. Você não está atrasado. Você está no tempo certo da construção mais importante, o seu fortalecimento interior. Quantas vezes você já se questionou em silêncio, tentando entender o porquê de certas coisas estarem do jeito que estão? E nessa busca por sentido, vem a angústia, vem o medo, às vezes até a vontade de desistir. Mas deixa eu te lembrar. Deus não te trouxe até aqui por acaso. Se você está vivo hoje, é porque há um plano em andamento. E planos de Deus não se frustram. Mesmo quando parece que tudo desacelerou, há algo sendo movimentado nos bastidores. E sabe o que é mais bonito? É que Deus conhece a sua verdade mais íntima. Ele sabe da sua intenção, dos seus esforços, da sua entrega. E tudo isso tem valor diante dele. Às vezes o que te trava não é o medo de perder, mas o medo de tentar de novo. Porque tentar exige coragem, e a coragem exige energia, e nem sempre você sente que tem. Principalmente quando os dias parecem puxar de você tudo o que ainda resta. Mas sabe, Deus não te pede força o tempo todo. Ele só quer que você confie, mesmo com medo, mesmo sem saber como vai ser. E isso já é o suficiente. Como diz Isaías 41:10,
Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isso quer dizer, mesmo quando você sente que está fraco demais, Ele continua forte por você. Ele é sua reserva de forças quando você já gastou tudo o que tinha. A vida real exige demais da gente. Tem dias que o que cansa não são as grandes lutas, mas as repetições. A rotina de acordar, resolver, cuidar, servir e ainda tentar manter a mente firme e o coração calmo. Muitas vezes você até ora, lê a palavra, tenta se animar, mas parece que está tudo pesado demais. Isso não significa que sua fé está fraca. Isso significa que você é humano e está sendo forjado. Está sendo tratado com cuidado por um Deus que sabe exatamente o tempo certo de aliviar o peso. Ele não vai te deixar cair. Ele não vai deixar você carregar o mundo nas costas sozinho. Tudo tem um propósito. Até o cansaço tem algo a dizer. Ele te mostra que é hora de descansar em Deus. Confiar mais. Soltar o que você tenta controlar tanto. Talvez você esteja passando por um momento em que tudo parece exigir escolhas. Escolhas que afetam sua casa, sua família, seu coração. E no meio de tudo isso, Deus está te ensinando algo profundo. A fé verdadeira não vive de garantias. Ela vive de entrega, de deixar o controle nas mãos certas. Porque às vezes a sua parte é apenas dar o passo e deixar que Ele direcione o caminho. Existem coisas que só você e Deus sabem. Pensamentos que você não consegue nem explicar direito para alguém, porque não tem palavras que caibam. E nesses momentos, o Senhor não espera que você se mostre forte. Ele só quer que você seja sincero. Ele acolhe você no seu jeito, na sua bagunça emocional, nos seus dias mais frágeis. Deus não exige que você esteja bem todos os dias. Ele só pede que você continue confiando. E confiar, às vezes, é só continuar. Mesmo com lágrimas, mesmo com dúvidas, mesmo cansado. Fé não é sensação, é decisão. Você decide acreditar que Deus ainda está cuidando, mesmo quando não sente nada. E olha, não tenha vergonha se às vezes você precisa parar um pouco e se recompor. Isso não é retrocesso, isso é maturidade. É saber que você não é uma máquina. É reconhecer que tem momentos em que a alma precisa respirar, em que o coração precisa de silêncio, em que a mente precisa de descanso. Deus respeita isso. Ele respeita seus limites. Ele respeita o tempo de cada coisa. Não se compare com ninguém. Cada pessoa tem seu caminho. E o seu está sendo escrito com cuidado e graça, mesmo que ainda haja páginas em branco. Confia. Há instantes em que tudo dentro de você grita por um recomeço silencioso. Não um recomeço cheio de fogos, mas um simples respirar novo. Um fôlego fresco que vem de Deus no exato momento em que você pensa em parar. E é justamente aí, nesse ponto da alma que ninguém vê, que o impossível começa a ceder. Porque o impossível não recua diante da força humana, ele se dobra diante da fé genuína. E fé não é barulho, não é performance. Fé é quando, no silêncio das lágrimas ou na força de um sussurro, você ainda consegue dizer: Senhor, eu continuo confiando. Isso muda tudo, porque enquanto o mundo espera certezas, Deus age através da sua entrega. Enquanto tudo ao redor exige respostas, Deus age na sua rendição. É nesse lugar secreto, onde você se permite ser frágil diante dele, que o céu se move em sua direção. Filipenses 1:6 diz: Aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, Deus não começou algo em você para deixar pela metade. Ele não investe no que vai abandonar. Ele permanece com você, mesmo quando tudo parece sem sentido, porque para Deus você nunca foi um projeto inacabado. Você é um propósito em desenvolvimento, e não importa quanto tempo leve, Ele vai até o fim com você.
Agora, eu quero te convidar para um momento muito especial. Se você está precisando de uma palavra de conforto, de fortalecimento, se o seu coração está cansado e a sua fé parece fraquejar, eu quero orar por você. Quero colocar diante de Deus cada uma das suas lutas, cada dúvida, cada desejo de vitória. Porque eu creio no poder da oração e na misericórdia daquele que nunca abandona os seus filhos. Então, se permita esse momento, feche os seus olhos aí onde você está, abra seu coração e receba essa oração com fé. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia e amor, eu te peço agora pela vida de cada pessoa que está aqui neste momento, ouvindo essa palavra. Que o Senhor renove as forças, traga paz profunda ao coração aflito, alivie a carga que parece pesada demais para carregar. Que a fé seja restaurada como um rio de esperança que nunca seca, e que a certeza do teu cuidado fiel se torne a âncora segura em meio às tempestades da vida. Que o impossível comece a ceder, Senhor, porque o teu poder é maior que qualquer dificuldade. Que cada mente seja iluminada pela tua luz, cada espírito tocado pela tua presença consoladora. Em nome de Jesus, eu declaro vitória, descanso e renovação sobre todos que creem e recebem essa oração. Amém. Se você recebeu essa oração, escreva aqui nos comentários: eu recebi essa oração. Isso fortalece nossa comunidade e faz o amor de Deus se espalhar ainda mais. Muito obrigado por estar comigo até aqui. Saiba que você não está sozinho. Continue firme, confiando no Deus que nunca falha. Se esse vídeo tocou seu coração, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para receber mais mensagens que fortalecem a alma. Aproveite e assista também aos outros vídeos do canal, porque aqui você sempre vai encontrar palavras que edificam, restauram e renovam a sua fé. Fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo. Deus te abençoe grandemente.